Você tem na igreja irmãos e amigos ou você só tem irmãos? Eu, na igreja adventista do sétimo dia, tenho irmãos e amigos. Eu vou falar aqui o nome de um amigo que já não está mais do meu lado. Pai da Tânia, volta a amar. Amigo. Tanto ele foi meu como eu fui dele. Foram 20 anos de convivência, de uma amizade verdadeira. Aonde eu ia, o Dinho estava junto. Sempre eu ia na casa do Dinho. Ligava um para o outro. Estou falando aqui, meu computador arrepiado. Outro amigo meu, Jackson Oliveira Leite, da cidade de Mar. Momentos bons de alegria, momentos ruins de velório, de inteiro. Estava ali um do lado do outro. Irmãos e amigos. A grande massa, infelizmente, por alguma questão, você só vê num sábado, bom dia, num sábado, deve ter que bom sábado só da boca para fora também. Não é nem uma coisa nem sincera. Infelizmente, essa é a regra. Nós precisamos ter amigos na igreja. Glória a Deus. Precisamos. Essas pessoas fazem falta. Para mim, o Dinho faz falta. O Jackson faz falta. Mas se eu tiver que morrer hoje, lágrima nos olhos, eu falo que nessa parte eu morro em paz, porque eu fui fiel a eles, como irmãos e amigos. Nós nos conversávamos, abrimos o coração um ao outro. Tiago e João então vieram ajudar Pedro. E diz que quando puxaram aquela rede cheia de peixe, colocaram no barco, o barco quase vira. Diante dessa circunstância, diante desse fato, Pedro fez algo que eu e você deveríamos fazer: uma análise de si mesmo. Pedro realmente percebeu que ali diante dele não estava um ser humano qualquer, ali estava alguém muito especial. E ele fez um pedido para esse ser especial, falou: Senhor, não andes comigo, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, eu tenho uma natureza difícil, eu falo muitas vezes antes de pensar, eu não meço as consequências, eu ando armado, olha aqui a minha espada, ela é a minha companheira. Se o Senhor for ficar andando comigo, Senhor Jesus, o Senhor vai ficar mal falado. Afasta-te de mim. Eu estou imaginando Jesus Cristo olhando para aquele homem e falando assim: Pedro, Simão, me afastar de você, filho? Eu deixei o céu à sua disposição, eu deixei a adoração dos anjos pela irreverência dos homens, eu deixei meu trono de graça e luz para ser nascido, colocado numa manjedoura, e mesmo antes de nascer já estavam me rejeitando. Eu deixei a minha coroa de glória para daqui uns dias usar uma despir. Eu deixei tudo isso por você, Pedro. Eu não quero me afastar de você. Olha, Pedro, eu sei que você está trabalhando, eu sei que você é pescador nato, tem uma empresa de pesca, vem de uma família de pescadores, mas eu quero fazer uma proposta de trabalho para você. Isso já aconteceu com você? Quando você está trabalhando, alguém vem te convidar para trabalhar? Já? Aconteceu? Eu estava desempregado, ninguém chama, né? E aqui aconteceu com o irmão Pedro, o irmão Simão. Qual é o trabalho, Senhor? O Senhor quer que eu faça? Eu quero que você seja pescador de homens. Como é que se pesca homens, meus queridos? Qual é a tática? Tem algum pescador de homem aqui nessa manhã? Glória a Deus. Eu sou um deles, modéstia à parte. Quem me conhece sabe da minha história. Nós pescamos homens entregando folhetos, livros, pequenos grupos, fazendo um curso como deixar de fumar, uma vida de saúde. É assim que se pesca homem. Alugando um carro de som, fazendo barulho na comunidade. As pessoas precisam saber que aqui tem uma tal de igreja adventista do sétimo dia. Glória a Deus. Você acha que esses moradores desses prédios aí em frente não estão lutando? Quando eles abrem a janela da sala deles, ali sai na sacada, todo sábado vê esse movimento entrando e saindo. Quantos deles até pensam em vir aqui e por alguma questão não vêm? Eu sei que não é fácil ter acesso a eles. Eu fiquei 3 anos ajudando na igreja de Vila Guarani, Metrô Conceição. Foram os piores 3 anos da minha vida, porque eu não tive acesso às pessoas que moram em torno da Vila Guarani. Tudo é difícil. Você chegava com convites, enfim, e tinha que deixar ali na portaria. Muitas vezes o porteiro nem saía de lá de dentro, mandava colocar numa caixinha.
E de repente desce um síndico, uma síndica, chega um zelador, uma zeladora, e vê ali aqueles convites, aqueles livros daquele dentista, joga isso fora, sai bobagem. Você acha que isso é difícil de acontecer? Não é fácil trabalhar aqui também no Jardim Prudência. Lá para os fundão lá é mais fácil, de repente, é só mais vila, mais residência, você tem um pouco de mais acesso. Agora nesses edifícios aqui, 15, 18, 20 andares, o povo se blinda. A não ser que algum irmão more no próprio prédio, aí talvez tenha acesso a alguns moradores, fica mais fácil. Mas caso contrário, realmente é complicado. Pedro, eu quero que você seja pescador de homens. Tá bom, Senhor. E a Bíblia diz que Pedro arrastou o barco, o remo, as redes para a praia. Diz que Pedro deixou o quê? Tudo e seguiu a Jesus. Aqui tem uma lição para mim e para você. Para nós seguirmos a Jesus Cristo, nós temos que deixar o quê? Tudo. De vez em quando nós trazemos alguma coisa com nós ainda, né? O Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. O bendito pega e traz o sobrinho Ló. Não é para trazer Ló, bendito, é passar, sair você e a Sara. É por isso que deu aquele bochicho lá na frente, tiveram que se separar depois. Por que toda vez que Deus fala A, eu digo que é B? Por que toda vez que Ele diz que é cinza, eu falo que é bege? Por que nós somos assim? Sai do meio da tua parentela, eu quero te usar. Ló vem comigo. Hoje nós queremos ser adventistas do nosso jeito, né? Adventismo light, diet. Deus tem misericórdia de nós, Ele tem. É por isso que nós estamos aqui. Agora você começa a ver esse homem chamado Pedro, no seu primeiro dia, na sua primeira semana, na sua primeira quinzena, no seu primeiro mês, bimestre, trimestre, semestre, andando com Cristo. Vendo Cristo fazer 2 multiplicações de pães e peixes, uma só para judeu, outra só para gentil. Cristo andando sobre as águas, repreendendo os ventos, a fúria do vento do mar. Cristo repreendendo os demônios, restaurando a visão aos cegos, a audição ao surdo, a fala ao mudo. As 3 ressurreições, Pedro, Tiago e João estavam lá na casa de Jairo. Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam com ele lá no Getsemane. Por que sempre Pedro, Tiago e João? Por que os outros não estavam? Se Deus não faz acepção de pessoas, na balança de Deus todos os pés de nós. E esse camarada, esse Pedro, vendo tudo isso, andou onde Cristo andou, se assentou onde Cristo se assentou, deitou onde Cristo deitou, comeu onde Cristo comeu, bebeu onde Cristo bebeu, tocou em Cristo, falou com Cristo, sentiu o cheiro de Cristo, bem pertinho de um bronco, quando vocês estão aí um do lado do outro. Dá para imaginar isso? Mas infelizmente, a vida de pessoa orgulhosa e presunçosa realmente é uma desgraça, é uma coisa terrível. Pedro até que começou, mas um determinado tempo da sua vida, um determinado dia da história da vida daquele homem, algo realmente contrário aconteceu. Veja o que diz aí, queridos, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26. Tudo isso começou a acontecer depois de 3 anos e meio. 3 anos e meio do ministério de Cristo. 3 anos e meio Pedro andando com Jesus ombro a ombro. Tudo isso aqui aconteceu depois da ceia. Mateus capítulo 26, a partir do verso 31. Assim diz o Senhor. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Olha quem entra em cena agora. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, não serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos disseram o mesmo. Olha, nós já acabamos aqui a ceia, lavei os pés de vocês, já comemos aqui o cordeiro assado,
a ervas amargas. Acabei de instituir aqui a ceia com pão e vinho, que são emblemas do meu corpo. Só que eu quero dizer para vocês que é o seguinte: daqui a pouco eu vou ser preso, e as ovelhas, vocês vão ficar dispersos. Pedro falou: eu não. Você está de brincadeira? O senhor não me conhece? O senhor sabe que comigo o negócio é mais embaixo, né? Comigo a corda é grossa e curta. Eu não sei Mateus, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Cananeu, Judas, Iscariote, o Tadeu. Eles podem até me trair, eu não. Eu estou pronto para ser preso com o Senhor. Eu estou pronto para morrer com o Senhor. Olha só, hein? Ei, Pedrão, vai de guerra, hein? Que maravilha! Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Eu vou fazer uma profecia aqui, vou falar para você uma profecia, Pedro, ela vai se cumprir daqui a pouquinho. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, imagina que eu vou negar o Senhor. Só ali, ó. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo saiu dali e foi para o Getsemane, quando eles cantaram aquele hino. Depois ali, Jesus Cristo foi preso. E quem miseravelmente, desgraçadamente, levou as pessoas para prender a Jesus foi um membro da igreja. Um membro da igreja conduziu os homens malfeitores para prender Jesus, Judas Iscariotes. Ellen White diz que os maiores perseguidores da igreja no futuro estarão onde? Dentro da igreja. Será que eu vou ser um perseguidor de vocês? Ou será que tem alguém aqui que vai me perseguir? Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude. Por isso que eu não dou meu endereço para ninguém. Apesar de eu não sabe que eu moro aqui, é a Tânia, né, Tânia? Eu também sei onde você mora. Ora para mim ficar firme, que se eu sair fora, eu vou lá no prédio lá. O Arnaldo também, né, não? Veja o que aconteceu, queridos. Logo em seguida, aí mesmo em Mateus 26, a partir do verso 69. Mateus 26, versículo 69. Assim diz o Senhor: Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que disse. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele o quê? Negou outra vez no juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia. Então, olha só, ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus Cristo lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou de que maneira? Amargamente. 3 vezes ele negou. A terceira vez ele jogou até praga. A Bíblia não diz, isso é coisa minha. De repente ele falou assim: Eu não conheço esse maldito. Já pensou? Não conheço esse miserável. Não sei o que vocês estão dizendo. E o galo cantou. Sabe, queridos, o galo precisa cantar para mim. O galo precisa cantar para você também, para despertar a nossa mente. Porque muitas vezes nós fazemos promessas que não vamos cumprir, como Pedro. Não é assim? Quando o Senhor Deus chegou no jardim e falou: Adão, onde estás? Ali chama-se juízo investigativo. Deus sabia. Deus fez a pergunta para mexer na consciência dele do que ele tinha acabado de fazer. E quando aquele galo cantou, uma profecia que Cristo tinha falado horas atrás, a mente dele abriu e ele chorou amargamente. Tem alguém aqui nessa manhã que teve um choro amargo? Um choro que ninguém conseguia te consolar? Não tinha chazinho de camomila, chazinho de erva doce, aguinha com açúcar, nada? Eu trabalhei um tempo da minha vida como taxista. Na época eu era um dos 103 taxistas do Shopping do Rio. E aconteceu algo no seio da família e aquilo me deixou muito triste, muito angustiado. Foi uma noite desgraçada, não consegui dormir.
E antes do dia amanhecer já estava saindo para trabalhar. Porque passageiro tem qualquer hora. Apesar do shopping ali às 10, mas passageiro você encontra em qualquer lugar. Eu me lembro que eu estava ali na Faria Lima, próximo da cidade de Jardim. Quando me lembrei do fato, comecei a chorar. Parei o carro, tentei me controlar, vi que não ia dar. E ia embora para casa. Como é que eu vou pegar gente para trabalhar assim? De repente chega um passageiro e me dá sinal, veio para X lugar e eu dirigindo chorando. O camarada vai pensar, esse cara é louco, né? Já pensou? Né, Dani? Se eu quero como? Eu quero que eu não como isso, tá bom, eu levo isso. Vim para casa, procurei me acalmar. Aí no finalzinho da tarde eu saí novamente. Chorando. Só quem sabe, sente sabe o que é. Esse é o choro minuto que nós deveríamos ter. Porque Pedro trabalhou 3 anos e meio com Jesus Cristo e não deu em nada. Imagine eu e você que andamos pela fé. E de que tamanho é a nossa fé? A Bíblia diz, Jesus Cristo fala, se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Então é sinal que nem um grão de mostarda a nossa fé é. Entendeu? Pedro estava ali com Cristo no dia a dia, na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Jesus Cristo almoçou lá, jantou, tomou um lanche da tarde. Jesus Cristo dormiu lá. E Pedro não deu em nada. Imagine eu e você que andamos a anos-luz de distância de Cristo. Humanamente falando. Que tragédia a vida desse homem, não? Mas, queridos, graças a Deus que Deus é o Deus da segunda chance, amém? Muitos de nós já fizemos muitas coisas erradas. É possível que nessa manhã aqui tem alguém que até passou pelo processo do rebatismo. Sentiu que realmente não deveria ter feito o que fez. Se arrependeu, confessou seus pecados, Deus o perdoou. Voltou-se para o arraial dos santos. Isso é bom, é louvável. Glória a Deus. E vamos continuar caminhando. Yeah. Ontem eu falei com um querido irmão, e ele, eu citei o nome de um certo irmão, ele falou, mas esse irmão aí, acho que a igreja vai ter ali um obstáculo com ele. É brincadeira, é verdade. A igreja não pode ter obstáculo. Eu falei, meu querido irmão, nós temos que nos amar, nós temos que nos perdoar. Ele, irmão direto ou indireto, todos erram. Se o irmão fulano errou, Deus dá uma segunda chance para ele, porque eu e você não queremos dar. Por que a igreja não quer dar uma segunda chance para ele? Vocês confiarem em minhas mãos, esse departamento do ministério pessoal, eu vou querer esse irmão do meu lado. Então a gente sente isso. Há muita amargura no meio do povo de Deus ainda. Sabe? Muita falsidade, muita inveja, muito ciúmes. Essa é a real. Viu? Mais hospital e menos tribunal, irmão. Mais hospital assim. e menos tribunal. Mas infelizmente é o contrário. Eu falei, eu quero esse irmão comigo, ele vai trabalhar comigo ano que vem, aliás, esse ano. E hoje a gente vai se contratar de 4 horas lá para se reunir. Espero que ninguém levante a bola, né? Se levantar, a gente vai dar por ali também, vamos tentar dar um contorno. Glória a Deus. Então as coisas são assim. Se nós como igreja, nós não nos amarmos, nós não nos respeitarmos, fica complicado. Igreja perfeita nessa terra nunca houve. Nunca. Começou com 2 membros lá, Caim e Abel. E vai ser assim até a volta de Cristo. A profetisa dessa igreja, Ellen White, diz que a igreja sempre será uma igreja militante, triunfante só quando Cristo vier. Eu me lembro daquele momento em que Barnabé chegou para o apóstolo Paulo e falou assim: leva Marcos com você nesse trabalho missionário. Paulo falou: o quê? Esse camarada comigo? Não quero Marcos comigo não, mas esse camarada já me deixou na mão. Nós saímos para fazer um trabalho missionário aí, ele me deixou sozinho. Estou fora, não quero nem saber dele. E a Bíblia diz que houve discussão entre Paulo e Barnabé. Olha, 2 homens de Deus batendo boca, discutindo. Aí diz que Barnabé pegou Marcos e Paulo pegou Silas. Lá na frente depois, Marcos foi útil no ministério de Paulo. Mas naquele momento, o negócio estava saindo faísca. Já saiu faísca entre você e algum irmão da igreja? Já? Você põe esse vaso aqui, o irmão vem. Não, aí não, é aqui. Acende a luz, vem e apaga. Não,
Eu estava na igreja do Jardim Miriam, sentado lá no último banco. Eu estava ali só para ouvir a mensagem naquele dia. E o segundo banco à frente, uma querida irmã falou assim para o querido irmão: liga o ventilador, está calor. O rapaz, com todo carinho, foi lá, pensando, ligou. Uma outra irmã: quem manda você ligar esse ventilador aí? Liga. O rapaz, coitado, ficou sem jeito. Atendeu o pedido de uma, que pediu para ligar. E a outra pediu para desligar. Olha que saia justa. E agora? Isso chama-se igreja. Isso chama-se povo de Deus. É isso aí, gente. Vocês têm que me aturar, me engolir. Eu tenho que engolir vocês também assim. Nós temos que nos amar. Nós temos que orar uns pelos outros. Senão tudo isso aqui é fantasia, é ilusão. Senão nós vamos para o inferno. Essa é a real. Entendeu? Ai, eu não gosto de irmão fulano. Esse é problema seu. Eu não gosto de irmão fulano. Se tanto disso, é problema seu. Nós temos que nos amar. Jesus Cristo, Deus amou Manassés, um dos piores reis que houve. Sacrificou os filhos dele a Satanás. Não é brincadeira não, e Deus o perdoou. Ninguém nunca vai longe demais a qual Deus não pode alcançar. Ainda bem que a história de Pedro não termina aqui. E a minha e a sua também não precisa terminar. De repente, esse ano de 2019, 20, 21, 22, 23, nós fomos um fracasso como cristãos adventistas. Nós não precisamos ser em 2024. Deus pode mudar. Deus pode realmente fazer com que tudo isso aí ocorra em um novo estágio da vida, como aconteceu na história de Pedro. O Deus da segunda chance, que deu uma chance para Pedro lá em João capítulo 21. Vamos lá para João 21, para nós encerrarmos? João capítulo 21. João capítulo 21. Amém? A partir do verso 1, assim diz o Senhor: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Nós sabemos que é Tiago e João, e mais 8 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou o quê? Pescar. Vou voltar para o meu ramo, da onde eu nunca deveria ter saído. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. As pessoas têm por tendência a seguir líder. Você que é líder em 2024 na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Prudência, seja um bom líder. Seja uma boa líder. Porque as pessoas têm por tendência a seguir líder. Para o bem ou para o mal. Vou falar aqui o nome de um grande líder: Adolf Hitler. Vixe! Era líder ou não era aquele cara? Demais! Só que um líder de Satanás. Imagine um homem daquela época, com a sua eloquência, seu carisma, do seu jeito, nas mãos de Deus. O camarada simplesmente provocou a Segunda Guerra Mundial. Olha aí, era um líder. Pedro era um líder. Pedro falou assim: quer saber? Maldita foi a hora que eu estava lá, junto ao lago de Genezaré, e Jesus Cristo me chamou. Eu falei para ele: aparta de mim, que eu sou pecador. Não vou fazer seu pescador de homens. Arrastei tudo, barco, deixei tudo lá. E agora, olha aí, neguei ele 3 vezes. Estou fora desse ministério, que vergonha, não tenho nem coragem de olhar para ninguém. Vou voltar para a minha antiga função. Eu vou pescar. Ah, Pedro, nós também vamos com você. Pedro era líder. As pessoas seguem líder. Vamos lá. Versos 3 eu vou reler. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite o quê? Nada apanharam. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra? Há 3 anos e meio atrás. 3 anos e meio atrás. Junto ao lago de Genezaré. E o Tiberíades é o mesmo lago. É o mesmo. Quando você olha o mapa, lá em cima é Genezaré. Aqui embaixo é Tiberíades. Tiberíades por causa de Tibério César. É por isso que chama Tiberíades. Entendeu? Tudo de novo. Igual 3 anos e meio atrás. Trabalharam a noite toda, não pegaram um lambari, uma sardinha, não pegaram nada. Uns pescadorzinhos ruins também, né? Mas quando clareou a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele.
E Jesus Cristo, então, lá de longe, gritou, falou: filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? E eles disseram o quê? Não. Por que nós nunca demos nada para Jesus? Por quê? Assuma uma missão dentro da igreja adventista, meu filho, esse ano. Assuma tal departamento. Eu não. Vai visitar fulano de tal que está passado da igreja. Eu não. Deus me livre disso. Você está de brincadeira? Eu estou com fome, eu quero comer. Vocês têm alguma coisa para comer? Não, nós não temos nada. É ser humano. Aí Jesus Cristo então dá outro grito: lançai as redes à direita do barco e vocês vão encontrar. A direita do barco é o lado aonde Jesus Cristo estava. Vocês estão lançando a rede do lado contrário, e quando estiver lançando do lado contrário, vai ser sempre assim, essa frustração, essa decepção, esse adventismo infeliz. Joga do meu lado, joga do lado certo. E quando eles então assim fizeram, já não podiam puxar, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, obviamente é João falando dele mesmo aqui, ele disse para Pedro: Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu-se, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Ah, Pedro, como veio algum? Se jogou no mar. E veio o quê? Nadando. Todo bom pescador tem que ser bom o quê? Nadador. A rede enrosca. Você tem que saber mergulhar para se enroscar. Toda vez que a rede enrosca, você vai lá na loja comprar uma rede nova, desse jeito, o dinheiro vai tudo para a loja, né? Ele veio nadando, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede e os peixes, porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados. E já que eles não tinham nada para dar para Jesus comer, o verso 9 diz que quando eles chegaram em terra, eles viram ali algumas brasas, em cima dessas brasas tinha o quê? Peixe e pão. Eu nunca tenho nada para dar para Deus. Deus sempre tem algo para dar para mim, para você. Jesus Cristo queria comer, mas eles falaram: nós não temos nada. Não tem? Então vem cá, vem que eu tenho. Esse ano de 2024, Jesus Cristo está convidando eu e você. Vem, filho. Vem, filha. Eu tenho o que você quer. Eu tenho o que você precisa. Eu sei dos seus sonhos, dos seus projetos de vida. Eu sei que você quer dar uma reforma na sua casa, você está pretendendo trocar de carro. Você que está namorando quer ficar noivo, que está noivo quer casar. Quem está casado, que não tem filhos, quem sabe esse ano é o momento da esposa ficar grávida. São planos, são projetos. Mateus 6 diz: vinde a mim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essas outras coisas serão acrescentadas. As pessoas invertem os valores. No momento ruim do casamento, as pessoas vão atrás de um conselheiro matrimonial. É bom, tem seus momentos, mas vai a Deus primeiro. No momento de uma doença, vai logo de cara no médico. Tá? Ele é um profissional, está ali para isso mesmo, mas vai primeiro a Deus. A gente vai batendo em várias portas, como todas elas se fecham, ou alguma até se abre, aí nós vamos para Deus. Sofremos porque falta, quem sabe, um pouco de sabedoria para o povo de Deus, da Adventista do sétimo dia. E quando então eles viram ali que tinha pão e tinha peixe, Jesus Cristo falou para eles: trazei para mim aqui alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Eles entraram no barco e trouxeram aqueles peixes. O verso 12 disse que Jesus Cristo fez um outro convite: vinde e comei. Vem. Jesus tomou o pão e deu o peixe de bom modo para eles. Essa já é a terceira vez que Jesus Cristo se manifestava aos discípulos. Agora chegou o momento do olho no olho. Aqui é o momento do juízo. Jesus Cristo falava: Simão, vem cá, filho, vamos conversar. Já pensou? Como que o coração daquele homem não estava batendo dentro daquele peito? Agora é a hora de eu começar a dar uma explicação. Ele falou que eu ia negar ele, eu não acreditei, sou muito cheio de mim, sou muito prepotente, arrogante, narizinho empinado. Eu falei que todo mundo podia traí-lo, eu não, eu ia ser preso com ele, morto com ele, e na hora que o bicho pegou, eu neguei. Vem cá, Pedro, vamos conversar.
Eu fico imaginando aquele homem andando assim naquela praia, aquela areia branquinha, como é as praias lá do Nordeste. Parece um palco, né? Quem conhece sabe. Eu vejo Pedro não andando. Eu vejo Pedro arrastando o pé, andando para não chegar. Nos meus tempos de menino, lá na década de 60, quando a gente fazia aquelas tal de bagunça, arte, e o negócio no tempo era bravo, eram os tempos que os pais batiam realmente nos filhos. Louvado seja Deus pelas surras que a dona Elvira me deu. Hoje não se pode bater em filho, né? A polícia vem na sua porta. É por isso que o mundo está debilitado. Se o pai e a mãe não podem repreender, quem é que pode? Ou os bandidos ou a roda vai repreender. Um dos dois. Quando você fazia arte, a mãe falava assim: quando o seu pai chegar, vou contar para ele. Eita, meu Deus do céu. Quando você vai jogando calculava 5h30, 6 horas, que era a hora que você sabia que o pai ia chegando. Quantas vezes eu ia para debaixo da cama da minha mãe? E a minha mãe parece que tinha prazer em entregar. Ô, velhinha, dedo duro. Ó, o Rubens fez isso. Cadê ele? Ô, velho. E eu lá. Lá debaixo da cama, né? Mas meu pai era camarada, meu pai era legal, meu pai não batia, só chamava atenção. Então a gente se esconde. Adão se escondeu atrás de uma árvore. Até quando a gente vai ficar se escondendo de Deus? Até quanto, né? Agora então vem um momento em que Pedro e Jesus estão face a face. No verso 15 diz que depois de terem comido, estava tudo tranquilo, sossegado, Jesus Cristo então se aproximou. Pedro se aproximou de Jesus e Jesus Cristo falou: Simão, filho de João. Ou seja, Simão, você é filho de João, você é igual ao seu pai, é idêntico. O jeito de andar, de falar, a personalidade, o caráter, vocês são iguais. Você tem a quem puxar. Você já ouviu isso? Às vezes a gente fala isso: rapaz, esse molequinho aqui, ó, você está vendo o jeito dos 5, 7 anos? Eu conheci o avô dele, ele é igual ao avô dele, o jeito de andar, de falar, de fazer. Puxa, né? Porque está no sangue, quer queira, quer não, está. Simão, filho de João, amas-me mais do que esse outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo falou: apacenta os meus cordeiros. No verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus Cristo falou então: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus Cristo falou: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele negou Cristo, e Cristo tinha que tirar dele essas 3 condições. O amor que Pedro tinha por Jesus Cristo era o amor filéu. Amor filéu significa amor de amigo. E não é esse amor que Jesus Cristo quer que nós tenhamos com Ele. O amor que Ele quer que nós tenhamos com Ele chama-se amor ágape. Amor a ponto de morrer por Ele. Existe amor eros, que é sexo, relação sexual. Eros, filéu, amor de amigos, como eu tinha com o Dinho, como eu tinha com o Jackson. E amor ágape, amor de dar vida pelo outro. E Jesus Cristo, toda vez que falava: apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, Cristo aqui já estava passando para Pedro uma nova tarefa, um novo empreendimento. Pedro, você foi um fracasso nesses 3 anos e meio que andou comigo. Você fez até parte daquelas duplas missionárias, vamos dividir de 70 lá, de 2 em 2, você até foi, andou por aí, mas veio, mas só parou naquilo. Eu quero dar uma promoção de trabalho para você, Pedro. E lá tem Jesus com promoção. Meu Deus, será que vai ser igual foi há 3 anos e meio atrás? Pedro, eu quero que você seja pastor da minha igreja. Alguém aqui que duvida que depois do derramamento do Espírito Santo, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro foi uma das grandes colunas da igreja de Deus? Imagina o apóstolo Pedro pregando aqui todo sábado, quarta-feira e domingo, que maravilha seria. Somente o Senhor Deus é que pode transformar.
A borboleta nasce borboleta? Ela é o que antes de ser uma borboleta? Lagarta, feia, peluda, que queima. Mas há um processo, uma metamorfose, uma transformação. Só Deus pode fazer isso. Transformar um Pedro que anda armado, cheio de si, prepotente, arrogante, em uma das colunas da igreja. Deus que transforma pessoas como a mim, e no estágio da minha vida, bebi, fumei, briguei, apanhei, bati, mentia, era uma tranqueira. E hoje muitas pessoas às vezes me veem aqui na igreja, nossa, irmão Rubens, eu já tive uma ficha lá atrás. Todos nós já tivemos uma ficha lá atrás. Só o Senhor é Deus. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Alguém uma certa feita falou assim, ei Rubens, quem te viu e quem te vê, hein? Os camaradas sabia quem era o Rubens da cidade da Mata, da Joaniza. Os caras sabiam quem era. Há 50 anos atrás. O negócio era bravo. A gente andava com uma rapaziada aí que não era boa de andar. Mas estamos aqui pela misericórdia do Pai. Né? Glória ao teu nome, Jesus. Estava entrando dentro da padaria Bom Vizinho depois do pôr do sol, eu e o irmão José Marques, entrando junto com eles. A família dele estava lá em casa e nós fomos com algumas coisas para fazer um lanche. Nós somos conhecidíssimos na cidade de Mar, né? Como era rua de terra, água de poço, certo? Então nós entramos dentro da padaria, o pessoal do lado de lá do balcão, estava lá bebendo cerveja, um monte de coisa. Eu escutei alguém falando assim, esses negros velhos aprontam e depois virar crente. E eu falei, aí Zé, não falando com nós. Aí ele disse assim, rapaziada, você falou, mano, tudo bem, os caras não acreditam. Eles acham que não, isso aí não é ruim. Se batizando, daqui a pouco ele está aqui com nós de novo bebendo. Só porque eles querem. Eu digo, morrer, porque isso acontecer em minha vida. Então é aquilo. É que diante da palavra de Deus, tem muitas pessoas que se rendem e outros, infelizmente, resistem, né? Se você pegar uma bacia com lama e uma bacia com seda num dia de sol de verão de 40 graus, colocar no quintal da sua casa, o raio do sol vai bater tanto na lama e na seda. O que é que acontece com a lama? E a seda? O calor produz dois efeitos. Assim é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem pessoas que leem e falam, meu Deus do céu, eu não sabia que era assim. Como alguém já falou para mim algumas vezes, irmão Rubens, como que eu pude ficar naquele lugar, eu nunca via isso. É claro que não vê. Paulo diz que Satanás cega a mente do incrédulo para quem não resplandece a luz do Evangelho. Fazer bem atender a profecia, porque como uma candeia que fica no lugar tenebroso é a mente. Outros lêem a mesma passagem. Bobagem, não é assim não. É assim, queridos. E o povão está aí. Que Deus nos ajude para que nesse ano de 2024 o nome de Deus seja honrado e louvado através da nossa vida. Todos nós aqui temos compromisso com o cônjuge, com os filhos, com a sociedade. Dentro das condições que Deus tem nos dado, vamos trabalhar, honrar nossos compromissos, pagar o que tem que ser pago, as continhas básicas do mês que nunca faltam, né? Logo agora, já depois da segunda quinzena, já vem a primeira parcela do PVA, não é assim? Vai começar tudo de novo, nada de novo debaixo do sol. Começa tudo de novo, né? As continhas, as compras do mercado, vamos vivendo, mas vamos procurar não nos esquecermos de Deus. Deus tem um trabalho a ser feito. A profetisa dessa igreja, Ellen White, ela disse: anjos anseiam fazer o trabalho que foi confiado em nossas mãos. Que nós possamos ter essa disposição, queridos. Essa mesma profetisa, ela diz assim: se muitos corressem pela causa de Deus, do modo como correm pelas suas vidas, a obra de Deus estaria avançada em ambos. Acredita nisso? Concorda com ela? Quando é do meu interesse, eu acordo 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas, com frio, com chuva, com garoa, com dor, sem dor, eu vou, porque é do meu interesse. E a X vai cair alguma coisinha na minha carteira. E quando é para Deus, eu não sou ancião desse mês. Aí você é um pastor, os diabos que se viram lá. É assim, não é que nós fazemos muitas vezes? Deus nos ajude. Deus nos ajude para que esse quadro realmente seja mudado. E que Deus seja honrado através da minha, da sua, da nossa vida.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Eu sou o apóstolo Pedro. Eis-nos aqui. Muitas vezes temos a mesma atitude que aquele homem teve, meu pai. Um homem que andou com o Senhor 3 anos e meio. E no final desse período, a vida daquele homem foi um fracasso total. Um homem arrogante, presunçoso, vaidoso, orgulhoso, um homem cheio de si, mas vazio do Espírito Santo. Infelizmente, ele chegou naquele estágio de negar ao Senhor. Mas louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da segunda chance. Amém. O Senhor restaurou Pedro ao ministério. Pedro foi um dos 120 que estava ali naquele cenário e que teve o seu caráter transformado. Um homem que foi usado de uma maneira maravilhosa. Em um único sermão, quase 3.000 almas voltaram-se para o Senhor. Meu Deus, Pedro, somos cada um de nós que estamos aqui hoje nessa manhã. Nos ajude, meu Pai. Muitas vezes nós não temos negado ao Senhor com palavras, mas temos, quem sabe, negado ao Senhor através do nosso estilo de vida. Nos ajude, Senhor. Não retire de nós o teu Santo Espírito. Restaure-nos também, meu Pai, nesse chamado começo de ano novo, que na verdade de novo não tem nada, porque a tua santa palavra fala que tudo que foi tornará a ser. Meu Pai eterno, nós queremos pedir que o Senhor sustente-nos com tua destra poderosa. O Senhor tem um trabalho a ser realizado nessa comunidade, nessa cidade. E nós queremos, meu Pai, ser usados pelo Senhor. Uns de um modo, outros de outros, não importa. O Senhor, meu Pai, realmente permita que nós possamos fazer parte da sua equipe evangelística. Que nós possamos realmente ter a disposição de separar um instante das 24 horas que o Senhor nos dá para realizar o seu santo trabalho. Seja numa visita, num pequeno grupo, num hospital, numa prisão, na entrega de um folheto, de um livro, uma oração, não importa, Senhor. Que possamos fazer tudo com amor e por amor. Sabedor de tudo que temos e somos vem de Ti. Amém. Abençoe, meu Pai, o pastor dessa casa de oração e a família pastoral. Abençoe os seus anciãos, diáconos, diaconisas, líderes de todos os departamentos. Abençoe, meu Pai, os nossos meninos, os nossos primários, os nossos juvenis, os nossos jovens. Abençoe os idosos, os viúvos e as viúvas. Que a sua santa graça, paz e misericórdia repouse sobre a vida de cada um que aqui se faz presente. Amém. Ajude-nos, meu Deus, e nos ensine a nos perdoarmos, a nos amarmos, a nos querermos bem. Satanás muitas vezes vem e lança um joio no seio da tua igreja, e as pessoas muitas vezes ficam aí se estranhando, se arranhando, com sentimentos mundanos e malignos. O Senhor não pode operar as suas maravilhas no meio do povo que ainda vive essas qualidades. Que tudo isso caia por terra e que prevaleça em nós somente o espírito de amor, de gratidão, de verdade e de fidelidade. Estamos saindo desse santo e bom lugar, meu Pai, mas por favor nos ajude a não sairmos da tua santa presença. O teu dia no sábado ele não termina aqui agora, ele ainda vai até o pôr do sol. Possamos ter cuidado com o que vamos fazer, falar, para que não venhamos envergonhar os teus anjos e entristecer o teu Santo Espírito. Amém. Ao chegarmos em casa, meu Deus, nós pretendemos comer o pão nosso de cada dia. Previamente queremos pedir que o Senhor abençoe esse pão. E o Senhor é o nosso convidado especial nessa manhã de sábado. Almoce conosco, Senhor. Despeça-nos em paz. Temos a certeza, meu Deus, de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, selado com teu santo sangue para o dia da redenção. Amém. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, um bom sábado, um bom ano a todos. Obrigado pela recepção.